A sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que julgou o habeas corpus do ex-presidente Lula, cujo benefício foi concedido pelo placar de 8-3, merece alguns comentários. O primeiro comentário em relação ao instrumento, que é o habeas corpus. O habeas corpus é tratado na dimensão de um remédio contra a doença do abuso de poder dentro do processo penal. Tanto é que o amparado pelo habeas corpus é chamado de paciente. Então é um remédio contra a doença do poder dentro do processo penal. No caso presente, qual seria essa doença? A doença mencionada no instrumento do habeas corpus era relativa ao exercício de um poder de querer estabelecer a vara de Curitiba, a 13ª, como o juízo competente para julgar os fatos apurados. Ora, isso foi questionado pela defesa. E isso envolve uma reflexão sobre a questão do juiz natural. O juiz natural, ele decorre de um ajuste prévio constante em lei de qual será o juiz competente para julgar determinadas causas a partir daquela prévia menção na lei. Significa então que o juiz natural ele é previsto anteriormente na lei, antes do fato, de tal sorte que as pessoas já sabem qual juízo é competente para determinados fatos, porque aquela menção é decorrência da própria lei. O fato ocorrido, ele não é levado a um juízo por escolhas, por preferências. Não, a lei previamente já estabelece competências para os fatos e isso resulta no princípio do direito natural. O contrário, o oposto de um direito que não mencione ou que não dê vazão a o juiz natural, ele é chamado de direito de exceção ou juízos de exceção, onde os tribunais são escolhidos e também escolhem pessoas. São tribunais onde o processo não tem capa, ele tem nome. Os nomes são escolhidos. Então são escolhidos os nomes e às vezes os nomes também escolhem os próprios tribunais. Isso seria, portanto, o oposto do juiz natural. Significa então que a defesa do presidente Lula mencionou exatamente isso, que os fatos estavam sendo pensados, escolhidos e levados forçosamente para Curitiba, de tal sorte que Curitiba era um juízo de exceção, na medida em que não era o juiz natural para os fatos que eventualmente devessem ser apurados e julgados. Isso foi acolhido pelo STF, de tal sorte que o paciente terá direito ao princípio do juiz natural, ao juiz competente para processar e julgar o que eventualmente se lhe atribui. Diante disso, também há que se comentar com relação aos votos vencidos. Foram 3 votos vencidos. Um é o do ministro Cássio Nunes, que lamentavelmente está ali amando ou servindo ao atual presidente, e isso é facilmente constatado na forma como ele defende os interesses do atual presidente. Foi colocado ali para isso.
Mas ainda assim, para defender os interesses do atual presidente, ele tem que fazer algum malabarismo jurídico. Isso se verificou no voto dele quando ele fala em conexão para tentar manter o juiz de Curitiba. Mas na realidade a conexão ela tem que ser material e materializada. Não se pode falar em conexão meramente formal. Não se pode estabelecer, por exemplo, que o juízo de Curitiba seja competente para apurar os ilícitos que envolvam a Odebrecht. Isso é uma conexão formal. E o direito penal não admite conexões meramente formais. Elas têm que ser materiais, verificadas caso a caso. E não se verificou nenhuma materialidade no que foi apurado que envolva o ex-presidente e a empresa Odebrecht. Outra questão é o voto vencido do ministro Marco Aurélio, que sempre surpreende quando se espera dele a confirmação da sua postura garantista, eis que ele surpreende e parte para um outro entendimento. Foi o que ocorreu ontem. Ele votou contra o habeas corpus e na fala dele houve menção a uma possibilidade da defesa em buscar a revisão criminal e não o habeas corpus. Ora, a revisão criminal ela é uma modalidade de recurso aplicável a processos com sentença condenatória definitiva. E não é o caso. O processo que estava sendo discutido não havia nenhuma sentença definitiva. O caso ainda está em grau de recurso. Portanto, falar em revisão criminal naquela oportunidade parece que foi um equívoco. E, finalmente, com relação ao voto vencido do ministro Fux, que infelizmente é a voz da burguesia, é uma voz que traz uma certa prepotência do sentimento burguês, e isso ficou constatado quando ele, ministro Fux, suspendeu a aplicação, suspendeu a atuação do juiz das garantias por julgar inconstitucional. Então nota-se claramente que é uma perspectiva extremamente burguesa, oriunda do ponto de vista do ministro Fux. E ainda, ele tem origem no direito civil, é um civilista. Significa que ele traz essa abordagem civilista para dentro do seu parecer, e isso vai de encontro ao direito penal quando ele fala do relativismo, dos prejuízos relativos. Ora, não existe nada de relativo em direito penal. O relativo existe no direito civil, que lida com danos. O direito penal lida com a liberdade das pessoas, e isso não é relativo. Então, sempre haverá um prejuízo, não existe prejuízo relativo em direito penal. E, evidentemente, que se constata um prejuízo da parte do ex-presidente na medida em que ele ficou 580 dias preso. Nesse período perdeu um irmão, perdeu um neto em circunstâncias muito estranhas, perdeu a esposa, que certamente morreu de desgosto, além de sofrer toda uma série de ataques aí da própria burguesia. Além disso, ele também teve seus bens bloqueados. E olhe que no meio dos seus bens não tem nenhuma mansão de 6 milhões. Enfim, se há uma palavra que se ajusta ao caso de ontem, é prejuízo, e de toda a ordem, que foi submetido o ex-presidente. Então, o remédio foi acolhido para sarar, curar essa doença do poder de querer levar os fatos para a vara de Curitiba.
E resta lembrar, portanto, ao final, Hans Kelsen, na sua teoria pura do direito. A gente sempre retorna a Kelsen, e quando ele fala na sua teoria pura do direito, não que o direito seja puro, mas a teoria tem que ser pura. Ela tem que estar presa exatamente à sua construção lógico-semântica para que seja aplicada. É difícil falar de uma teoria pura do direito quando, por exemplo, há pessoas que estão dentro do tribunal para servir aos outros, aos interesses dos particulares. Mas, de qualquer forma, isso é uma doença que a sociedade deve lidar com ela e, aos poucos, nos embates históricos, vai criando anticorpos.